Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Sentando, cantemos. Acalmou-se a vossa ira E enfim me consolastes. Acalmou-se a vossa ira. Coloca a mão no seu coração e proclama isso mais uma vez. Esse é o nosso Deus. Acalmou-se a A nossa ira e enfim me consolastes. Acalmou-se a vossa ira. Mais uma vez, fecha os olhos e proclama. Isso é uma certeza. Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes. Acalmou-se a vossa ira. Irmãos e irmãs, o salmista fez uma experiência. Ufa, acalmou-se a vossa ira. Não é fácil a gente enfrentar alguém irado, ainda mais quando essa pessoa é mais alta, mais forte, mais poderosa do que nós. Agora imagine Deus irado. Tem coisa que te ira, que te tira do sério, que faz você perder o rumo. Tem coisa que você diz assim: Senhor, me dá paciência, porque se o Senhor der força, um no cemitério, outro na cadeia hoje. Eu fico assim quando eu vejo gente mascando chiclete em missa. E eu estava olhando ali, Frei Bernardo, eu sei que lá na Irlanda não tem, mas daqui, quando eu contei a 20ª pessoa mascando chiclete, eu falei, para de contar. O salmista viveu uma experiência. Acalmou-se a vossa ira. Ele sentia Deus chateado, magoado, irado. Mas Deus revela a nós, muitas vezes, a sua dor, o seu queixume, para o nosso coração de pedra, justamente para nos despertar. E aí o salmista fez a experiência completa do ciclo que o pecador tem que viver. Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes. Fala para quem está do seu lado: Deus é consolo e vai te consolar aqui esse final de semana. Fala para essa pessoa: que bom que você veio. Fala: que honra para mim estar sentado do seu lado. E por quais motivos será que talvez muitos de nós chegamos aqui hoje e experimentamos: será que Deus está irado comigo? Magoado comigo? Primeira leitura vai dar algum motivo. O povo que ficou soberbo, que ficou narizinho empinado, virou as costas para Deus. E no Evangelho nós temos a questão do matrimônio, do adultério, do divórcio, do coração que endurece contra a esposa, contra o marido. São vários os motivos pelos quais a gente tropeça na vida e a gente pode chegar num lugar tão santo como esse e se sentir às vezes nessa missa assim desconectado dela.
Às vezes você olha do lado e as pessoas estão cantando, você vê que, pelo menos até onde o teu olho percebe, né? Está todo mundo saboreando, canção nova, Santuário Pai das Misericórdias. Se não foi, daqui a pouquinho vai ali no túmulo do Monsenhor Jonas Abib fazer os seus pedidos. Talvez você está realizando um sonho de estar aqui. Quem está realizando um sonho de estar na Canção Nova? Ergue a mão para a gente ver. Olha aí quanto a gente tinha esse sonho. Louvado seja Deus, amém? Glória a Deus por isso. Vou lá na Canção Nova, sempre assisti, meu sonho era ir lá. Ainda mais podendo conhecer o Padre Fábio de Mello, imagina isso. Aí que você tá, né? Padeirão Zandoná. Tem umas maretes aí pelo meio também, que eu sei, não tem? Me assiste todo dia. Que lindo. Tá vendo? E mesmo agora, as pessoas riem, bate palma, o teu sorriso é um sorriso sem graça, a tua palma é fraquinha. Tem um aperto aqui no peito, por quê? Porque talvez o casamento não anda bem, porque o divórcio entrou na tua história, porque você está esperando lá uma nulidade matrimonial sair. E às vezes a gente experimenta essa descomunhão com Deus, onde a gente sente como se Ele tivesse irado, magoado conosco. Porque nós somos pecadores. Aí a primeira leitura fala como é que facinho, a gente fica besta. Sobe para a nossa cabeça. Nós estamos aqui lá no exílio da Babilônia, que durou 70 anos. Nós estamos aqui há 570, 600 anos antes de Jesus nascer, nessa primeira leitura. E o profeta Ezequiel foi levado para o exílio. Na primeira leva de quem desceu para o exílio, o profeta Ezequiel foi. E lá ele se torna profeta de Deus. E ele relê a história da tragédia do povo, que teve o templo de Salomão colocado fogo pelos babilônios. E aí tem aquele salmo famoso, junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando. E os guardas mandavam, canta um hino lá. Como é que eu vou cantar? Um hino? Cantar nada. Como é que nós vamos cantar? E o profeta, ungido pelo Espírito Santo, relê essa tragédia. Não tem templo, não tem pátria, não tem mais nada, à luz da infidelidade do povo. E aí Deus vai falando através de Ezequiel. E ele diz, o Senhor me dirigiu a sua palavra. Filho do homem, mostra a Jerusalém as suas abominações. Vocês não eram nada, aliás, o pai de vocês não eram nada. Um amorreu, filho de um haitita, vocês eram. Como foi teu nascimento? Não teve ninguém nem para te cortar o cordão umbilical, nem para te dar banho teve. Ninguém teve dó de ti, ninguém te prestou serviço algum. Te deixaram exposto ao campo. Então eu passei junto de ti, diz o Senhor. Vi que te debatias no próprio sangue, na própria placenta, na própria nojeira. Uma criança que foi jogada fora. E eu te disse, tu vives e te fiz crescer, te banhei, te cuidei. Essa é a nossa história. O cuidado de Deus está na nossa história desde que a gente passou a existir dentro da barriga da nossa mãe e do nosso pai, mesmo que eles não tenham nos desejado. É o cuidado de Deus. E aí o profeta diz, eu te estendi a mão, te fiz crescer, você cresceu, se desenvolveu, ficou mocinha, ele está usando aqui a imagem de uma moça, né? Chegaste à puberdade, e aí ficou fogosa, foi. Resolveu mostrar a nudez e o seio para os olhos. Olha! Até ontem, Jacu acreditava que se comesse manga e tomasse leite, morria. Brincava de boneca e gritava o nome do saco. Agora, está lá no Instagram. Mas não tem juízo mesmo, hein? E aí Deus diz, e você resolveu subir para a cabeça. Ficou nojentinha, a gente fica assim, né? A gente sobe nos tamancos, né? Não é verdade? Quantas pessoas são assim? Enquanto andava de Fiat 147, Fusca, enquanto andava naquele Uninho Mille, que não tem nem ouvido eletrônico, que se ligar o ar-condicionado o carro não sobe, ou passa calor ou sobe. Adesivava no vidro, foi Deus que me deu. Agora que está com o carro híbrido, não sei o quê, o carro não acha mais o rumo da missa, do grupo de oração de jeito nenhum. É shopping. Belisca quem está do seu lado, fala, esse padre vai te incomodar. Fala assim, eu juro que eu não contei nada para ele, que eu nem conheço ele.
Queridos, nesse poema está a vida daquele povo, nesse poema está a nossa história. Mas eu fui lá e de novo te banhei, te limpei, te revesti, te enfeitei de joias, braceletes, te deixei bonita de novo, digna de novo. Coloquei anel, brinquinho na orelha, uma coroa na cabeça, estavas enfeitada de ouro e prata, eu te fiz prosperar, te nutria com amor, com a fina flor do trigo, mel e óleo, ficaste cada vez mais bela, chegaste à realeza, aquele ponto alto da vida, estava indo tudo bem. Tua fama se espalhou entre as nações por causa da tua beleza. Ah, mas, diga comigo, mas, só quem está vivo, mas, estica o S, fala comigo, mas, diga comigo, todavia, contudo, entretanto, puseste tua confiança, não mais em Deus, na beleza, na fama, e te prostituíste, ou seja, escolheste para si outros deuses. É a prostituição espiritual aqui. Quando algo ocupa o lugar de Jesus Cristo na nossa vida. Pode ser o dinheiro, pode ser o sono, pode ser o meu ego, pode ser as minhas convicções. Tudo aquilo que me tirou desse andar com Jesus. É a nossa prostituição espiritual. E sem pudor, começaste a te oferecer a qualquer um que passasse. Está falando dos deuses da Babilônia. E para que te recordes e te envergonhes, na tua confusão, não abras mais a boca, quando eu houver perdoado o que fizestes. Deus prometeu perdão. Então talvez muitos de nós, nesse acampamento de cura interior, precisamos da cura interior e do consolo de Deus, porque nós provocamos a ira de Deus, o dissabor de Deus, porque a gente fica arrogante diante de Deus, a gente se esquece dos benefícios do Senhor. Porque santidade, meus irmãos, não é um conjunto de coisa que a gente tem que fazer, como se a gente estivesse fazendo uma prova do Detran para tirar a carteira de motorista. Não é um protocolo. Claro que a santidade passa por um monte de coisa que a gente acaba fazendo, ela tem seus frutos. Mas a santidade brota, meus irmãos, de um desejo de querer amar a Deus de volta. Olhe para a sua vida. Olhemos para a nossa história. Quanto a gente deve a Deus? A gente deve tudo a Deus. A gente deve tudo a Deus. Não pode subir para a cabeça essa arrogância, essa distância do Senhor. E é tão bom quando a gente sente a ira de Deus. De que modo? Dentro daquilo que a igreja nos chama, nos ensina, dentro do nosso coração, que se chama contrição. Que se chama como? Contrição interior. Uma profunda vergonha de si, misturada com uma profunda esperança de ter uma segunda chance para dessa vez fazer melhor. A contrição, ela é diferente desse sentimento de culpa doentio, né? Do remorso. Arrependimento é outra coisa. Mas no arrependimento existe sim um choro, um amargo, uma vergonha de mim mesmo. Mas ao mesmo tempo, é agridoce o negócio, ao mesmo tempo, a gente se sente um nada e profundamente amado e decide assim, Jesus, se o Senhor me dá uma chance, eu faço diferente. É diferente da culpa, do remorso. Quem sou eu não mereço. Não, você vai lá na Canção Nova, reza para mim, amiga. Ai, não sei se Deus me ama, sabe? Porque a gente era tão da igreja. Isso não vem de Deus. Deus dá a contrição. E na contrição existe um choro amargo, existe uma vergonha. Mas existe uma profunda esperança. Eu uma vez, de modo muito marcante, senti a ira de Deus. Me pergunta quando? Fala, quando, padre? Um dia, já padre, eu cheguei em casa, fim da tarde, e eu tinha um livro que eu nunca tinha aberto ainda, de São Maximiliano Maria Kolbe, que eu sabia, polonês morreu na guerra para salvar um pai de família, era isso que eu sabia dele. E eu tinha esse livro, que eu tinha comprado lá no Jardim da Imaculada, lá na comunidade Mel de Deus, do Frei Josué. É um livro que os freis conventuais lá de Brasília, acho que editam até hoje, ele é maravilhoso, esse livro. São escritos de São Maximiliano, ele é muito bem feito, ele é muito precioso. Eu comprei esse livro um dia que eu fui lá num retiro, voltei e nunca mais relei no livro. Até que naquele dia eu cheguei, eu me lembro que era uma quarta-feira e que o Palmeiras ia jogar. Aí eu pensei, tomar um banho, rezar as vésperas, pedir alguma coisa, até que comece esse jogo, podia ler alguma coisa. Fui lá, peguei o livro, coloquei em cima assim, da mesinha da sala, ali ficou. E enquanto eu pensava, não pensava, o livro estava assim,
não com a capa para cima, a contracapa para cima. E na contracapa tem uma foto de São Maximiliano. Ele está paradinho assim, olhando. E eu vivi uma experiência com São Maximiliano. Eu sentei, peguei aquele livro, assim nas duas mãos, fui ler o que estava escrito atrás do livro. E aquela foto foi a experiência que eu tive. Eu sentia como se aquela foto ela se erguesse do papel, um tanto assim. Ela deu tipo uma flutuada. E eu me senti tão amado por São Maximiliano, e ao mesmo tempo eu senti ele muito bravo e triste, olhando para mim. E começou a passar um filme na minha... Sabe quando passa um filme da sua vida em 2 segundos na sua cabeça? E você vê tudo? E eu olhava para aquela foto e eu me sentia profundamente abraçado e amado assim por um irmão, por um amigo que eu nunca tive igual, mas ao mesmo tempo eu sentia ele bravo. Sabe quando mãe coloca a mão na cintura e fala assim, eu não falo é nada. Sabe assim? Eu chorei, porque ali eu senti a ira de Deus. Essa mágoa de Deus comigo dizendo, Padre Mário. Eita, Padre Mário. Como é que vai ser, Padre Mário? Ei, eu não falo é nada, Padre Mário. Mas quando Deus revela isso, ao mesmo tempo Ele já consola, nos dá uma profunda esperança. Isso é o sinal do toque de Deus. Isso aconteceu na história de São Maximiliano. O Evangelho falou de casamento, fala de família, né? A vida dele foi muito marcada pelos seus pais, muito católicos, mas também pela sua mãe. São Maximiliano nasceu no ano de 1894 e morreu em 1942. Polonês, muito católico. O nome dele era Raimundo, mas ele era muito, muito difícil, muito peralta e desobediente. E um dia a mãe dele falou para ele assim, Raimundinho, meu filho, o que vai ser de você? Misericórdia! E aquilo assustou, tocou ele assim. E aí tinha uma igrejinha perto da casa dele. Ai mãe, nada a ver, aquela coisa, né? E saiu e foi para a igreja rezar. Desde pequenininho Deus é essa graça, muito apegado com Nossa Senhora. Ele se ajoelhou diante de uma imagem de Nossa Senhora, profundamente sentindo a ira de Deus através da palavra da mãe dele. Ele sentiu que ele machucava a mãe dele. E a mãe dele falou assim, meu filho, o que vai ser de você? E aí, diante de Nossa Senhora, ele perguntou, Nossa Senhora, o que será de mim? É que eu sou ruim, igual a minha mãe fala? É que eu sou encapetado assim? Será que eu vou para o inferno quando eu morrer e em vida eu vou fazer mal para os outros? E ele começou a rezar para Nossa Senhora. E aí Nossa Senhora se manifestou a ele, apareceu mesmo a ele com 2 coroas na mão. Uma vermelha e uma branca, bem bonita. Falou assim, Maximiliano, falou Raimundo, né? Maximiliano depois de Frei. Raimundo, a coroa branca é a castidade, a pureza. Nunca pecar contra a pureza. A vermelha é o martírio, morrer por mim e por Jesus. Qual das duas você escolhe? Criança, menino? As duas. E ele voltou para casa quieto e por um dia ele ficou amuado, um doce de coco, não tinha boca para nada. A mãe dele falou assim, Raimundo, o que aconteceu, meu filho? Ai mãe, nada. O que foi, menino? Aí ele contou, mãe, eu vi Nossa Senhora. Ela me mostrou 2 coroas. Assim assado, eu escolhi as 2. A mãe ficou profundamente tocada, mas para não alimentar aquilo, falou, filho, vai brincar, reza. Só contou isso para a mãe. Tempos depois, ele já era padre, já era frei, um dos irmãos dele entrou também na vida religiosa franciscana, dos franciscanos conventuais. A mãe escreve uma carta para esse irmão, diz assim, para esse irmão, fica sempre perto do Maximiliano, ajude ele em tudo. Seu irmão é especial. Mas não falou por quê. Isso a gente vai saber só depois da morte dele, por causa das cartas, dos escritos. Veja, ao mesmo tempo que ele sentiu a ira, sentiu a esperança, a consolação, ele quis uma chance. Esse final de semana, para quem vai nos acompanhar em casa, para quem está aqui, é para você que quer uma segunda chance. Ergue a sua mão direita para Nossa Senhora e fala, Mãe do céu, Mãe Santíssima, eu quero uma segunda chance. Diga assim comigo, São Maximiliano Maria Kolbe, neste dia que é teu, intercede por mim, eu quero uma segunda chance, eu quero experimentar o consolo de Deus para recomeçar a minha vida. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Amém? Ele foi marcado por isso, ele sentiu essa mistura de ira com consolo. E isso é mal? Isso é
bom. Isso é bom. Fala para quem está do seu lado, eu só conheço uma pessoa que está precisando mais disso do que você. Fala para essa pessoa. Eu só conheço uma pessoa que está precisando mais disso do que você. Fala, sou eu. Fala assim, ah não, tem outra, tem outra, tem outra. Fala, essa daqui de trás, aqui, essa de trás. Isso. E aí, queridos? São Maximiliano cresceu, se tornou frade, franciscano, padre. O Frei Bernardo é capuchinho, São Maximiliano é conventual, todos filhos de São Francisco. Se tornou um grande evangelizador pelos meios de comunicação da época, rádio, jornal e revista. A revistinha O Cavaleiro da Imaculada, se tornou um fenômeno mesmo. Tanto que onde ele morava virou uma cidade, o convento virou cidade, tinha tudo lá, aeroporto, padaria, corpo de bombeiro, porque mexia com muito papel, né, muita revista, muito jornal. Virou um fenômeno famoso à época, e dentro do que era possível na época. Evangelizou o Japão, deixou lá um convento que sobreviveu à bomba atômica depois, sem nem balançar. Um grande santo, um homem da providência, um homem profundamente ardoroso pela glória de Deus, servindo o outro, como a gente ouviu no Oremos, e esse serviço ao outro é a evangelização. Eu tenho certeza que São Maximiliano tem um olhar muito carinhoso pela canção nova, que tanto tempo depois, Monsenhor Jonas da Bíblia atualizou tudo isso, com televisão, com internet, né, com a música e tudo isso. Mas veja, quando ele fica grande então, que começa lá as perseguições, a guerra, o nazismo, ele foi preso 2 vezes. Na segunda vez em que ele foi preso, ele não foi mais libertado. Os frades propuseram trocar ele por 8 frades. Ele era tão amado e as pessoas reconheciam tanta importância dele que 8 freis foram lá na delegacia e falaram assim, devolve ele, entra nós 8 aqui. Não, a gente quer o peixe grande da história, né? É o Maximiliano. E ele vai para o campo de concentração, Auschwitz. E lá um dia, na sua cela, naqueles blocos, um homem fugiu de madrugada. Nevava, era muito frio. E a regra era, se um foge, 10, 12, 14, ali o grupo todo morre. E de manhã o soldado passa para contar, falta um. E se falta um, todo mundo vai morrer. Mandou fazer a fila, falta um. E aí o soldado começa, naquela fila enorme, dizer, você, dá um passo para frente, você, cala a boca para frente. Você não, ela, vem, e foi chamando. Até que ele formou o grupinho dele, que ele ia mandar para morrer de fome, no bunker da fome. Não tem janela, entra, tranca a porta. Todo mundo nu, e vai morrendo de fome. E aí o último homem que foi chamado, caiu de joelhos ao pé daquele soldado, gritava desesperado, por favor não. Eu tenho uma mulher, eu tenho filhos. Por favor, não, eu sou esposo e pai. O soldado bateu naquele homem, nisso São Maximiliano, o Frei Maximiliano, dá um passo à frente e diz, ele não, eu vou no lugar dele. Quem é você? Eu sou um sacerdote católico. Aí ele apanhou bastante por ter dito isso. Falou, quer ir? Ele falou, eu vou, porque ele é marido e pai. Ergue a mão para eu ver aqui quem é esposo, marido. Ergue a mão para eu ver. 5, 6, 7. Eles não vêm mesmo, né, mulherada? Querido, você percebe a tua grandeza? O Frei Gilson da época disse, eu vou no lugar dele porque ele é esposo e pai. O padre, o frade, o frei reconheceu a grandeza de um homem receber de Deus a missão de ser marido, esposo de uma mulher. Não tem imagem de São Maximiliano aqui, mas tem na minha casula. Os homens que são esposos, os que querem ser esposo, jovens aqui que querem se casar, os homens. Estende a mão aqui para essa imagem aqui do Maximiliano aqui, ó. Estende aqui. Fala, vocês vão ter que falar alto, porque vocês são muito poucos. Diga assim comigo. São Maximiliano, que morreste por um esposo, por um pai de família, rogai por mim. E agora eu gostaria de que todos nós rezássemos pelos homens, por aquele que é ou vai ser esposo, por aquele que é pai, por aquele que quer ser pai. E pedir também a graça para tantos casais que não conseguem engravidar. Erga a sua mão direita e vai pedindo, São Maximiliano, pelo teu sacrifício, por um pai, por um esposo. Intercede agora pelas famílias, pelos casamentos, pelos homens que estão aqui, pelos que não estão aqui, pelos rapazes que querem um dia se casar, constituir família.
São Maximiliano, pelo teu sacrifício, pelo teu martírio, intercedei, alcançai de Jesus a fidelidade e a fecundidade nas nossas casas, nossas famílias. Pensa em alguém que não consegue engravidar. Pensou? Talvez você não consegue. Talvez você está querendo ter mais um filho, esse irmãozinho não vem, está difícil. Vamos pedir, São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Amém? E aí então ele é jogado para morrer, junto com os outros, dentro da cela da morte. Quase 2 semanas depois, o soldado abre, todo mundo morto, só tem 2 pessoas vivas, agonizando na morte. Agora você imagina você ficar 14 dias sem roupa, com mais 15 pessoas, 14 pessoas, numa saleta sem janela. Imagina o que é isso. E dizem as testemunhas que do lado de fora se escutava cânticos, orações, preces. E quando esse homem então entra, só tem 2 vivos, São Maximiliano ainda vivo, balbuciando as suas ave-marias, ele recebe uma injeção no braço de algum tipo de ácido, e ele morre. Dia 14 de agosto. Dia 15 de agosto é a Assunção de Maria. E aí então chamam ali outros prisioneiros, é por isso que a gente sabe dessas histórias. Vão pegando os corpos, colocando nas carriolas e levam para o forno. Só que aí depois tem que limpar o forno, porque vai entrar mais gente ali, né? E aí no fim desse dia, já nas vésperas da Assunção de Maria, o corpo dele que virou cinza, né? Foi incinerado. As pessoas viram, né? Alguns companheiros viram. O soldado com outros limpando o lugar, pegando as pá, vira aquele monte de cinza e jogando ao vento. E começou a garoar. E já era na liturgia, o 15 de agosto, a Assunção da Virgem Maria. E depois se achou um escrito dele, num dos diários, caderno dele, que ele sempre pedia que o que ele mais queria da vida dele era ser reduzido a pó, por amor a Jesus, a Virgem Maria e a igreja. E foi como terminou a vida. Não tem túmulo, não tem relíquia, virou pó. Por amor a Jesus, porque encontrou diante de si uma situação concreta, que era um homem judeu, não católico, que disse: eu sou esposo e pai. Olha a grandeza que é o matrimônio, a família. E aí a gente chega então no evangelho de hoje, os fariseus, para tentar Jesus, para fazer Jesus tropeçar em alguma palavra, diz: é permitido ao homem despedir sua esposa por qual motivo? E aqui você precisa entender. Dentro do judaísmo de então haviam sobretudo 2 grandes interpretações sobre a lei do divórcio que Moisés tinha dado. Moisés havia permitido, eles vão dizer, mas Moisés deixou a gente devolver a mulher para a família dela. Faz uma carta lá e devolve. Mas por qual motivo se devolve? Então havia uma corrente rabínica que dizia: apenas se você pegar a sua mulher em pecado sexual gravíssimo. Se ela tiver comportamento escandaloso. E interpretavam por escandaloso alguma prática da sexualidade. Já uma outra corrente que cresceu muito e ganhou maioria de votos, interpretava assim: não, ficar escandalizado com algum comportamento da mulher não é só a sexualidade. A sua esposa pode se escandalizar de muitos modos. E aí se chegou ao absurdo, existem alguns textos antigos que dizem isso, não está na Bíblia, são textos da história. Que o homem às vezes chegava em casa, bem, aqueles meninos que acabou de casar, bem filhinho da mamãe, criado com um danoninho, sabe assim? Chegava em casa, 1 mês de casado, e a mulher ainda não acertou o ponto do bife, não acertou o tempero do feijão, deixou o arroz queimar. E ele podia dizer: isso para mim é um escândalo. Uma mulher que não sabe fazer um arroz soltinho, não, para mim não dá, devolve. Então quando perguntam para Jesus: Senhor, por qual motivo? Ou seja, estão pedindo para Jesus ser um rabi, um mestre, um intérprete de uma lei. E Jesus não vai interpretar a lei que diz: não, isso é escândalo, aquilo não é escândalo, então devolve a mulher. Não. Jesus vai lá no início das coisas. Eu tenho só 5 minutos para terminar essa homilia, eu vou ficar até aqui atrás do ambão. Que é para ir certinho. Senhor, por qual motivo a gente pode largar a mulher da gente? E aí o evangelista diz que essa pergunta foi feita para tentar Jesus. A Bíblia diz, a Bíblia que você não lê fala o quê? Deus a ninguém tenta, é o diabo que tenta.
Essa pergunta ela é diabólica. E talvez esse retiro de cura interior vai ser para tantas mulheres que foram trocadas, deixadas por 2 de 20. Ainda sobrou 12 quilos de troco. Ela era mais nova, mais magra. Não é? Quantos homens? Tá muito na moda aí, os homens os de igreja. Lá na Irlanda não tem, mas no Brasil tem bastante isso. Eles vão ficando madurão, vida não sei o quê, e ele chega em casa para a mulher assim, e fala, então, eu estou saindo, estou indo embora. Quem é ela? Me fala o nome dela. Não tem ninguém. Eu só preciso me redescobrir. A vida é uma só, eu só preciso me reencontrar com o meu eu. Tem outra, sim, ele só está escondendo ali um pouquinho. Bem mais nova, bem mais magra. Isso aí, né? Senhor, por qual motivo a gente pode trocar a nossa por 2 de 20? E Jesus diz, nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher, e disse, por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão uma só carne, de modo que já não são 2, mas uma só carne, portanto que Deus uniu, o homem não separe. Nunca lestes isso? Vamos responder no lugar deles. Fala assim comigo, não. A gente não tem tempo. A gente gosta de música de corno. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Ei, quando o assunto é casamento, você leu, ou seja, você aprende de quem? O que é amor, o que é matrimônio? De refrão de música de corno? De onde? Daquele bando de homem depois do futebol, que devia estar tudo em casa ajudando a mulher a cuidar dos filhos, e estão lá tomando espetinho e mentindo, falando mal da vida dos outros. Quando o assunto é casamento, minha filha, você aprendeu de onde o que é casamento, o que é amor? Das amigas do beach tênis? Com quem que você está trocando ideia? Na academia? Isso, só mais 3. Quando queima é que ganha glúteo, vamos. Ai, amiga, vamos fazer uma foto? Ai, amiga, você é nova, também não é assim. Sabe, se você não está feliz. De onde é que a gente está aprendendo casamento, gente? De onde? Jesus vai na raiz da coisa. De onde você tirou essa ideia? Nunca lestes que o Criador... De onde eles estavam tirando essa ideia? De 2 lugares. Que também pode acontecer conosco hoje. Primeiro, de uma cultura muito pagã, muito mundana. Segundo, de um coração endurecido, de uma cabeça fútil, de um coração magoado. Mas Jesus está dizendo, nunca leis, portanto, queridos, o dizer de Deus, ele é maior, mais correto, do que o que eu sinto, do que o que eu escuto. Está na moda agora o farmar aura. Vamos farmar uma aurazinha, faz assim comigo. Quem é mais velho lembra, não tinha aquelas balanças, que era 2 pratos na vendinha, sim ou não? De um lado, de um prato da balança, a cultura e o coração machucado. Do outro lado da balança, aquilo que a gente sabe que é verdade de Deus. Quem vai pesar mais? Faz o 6-7, hein? Vai. Farma a aura aí. Sabe o que é farmar a aura na vida? É o prato da verdade de Deus, do dizer de Deus, da palavra de Deus, pesar mais. Faz assim comigo de novo, as 2 balanças. Qual prato tem que pesar mais? Vamos fazer ele pesar mais? Aí sim. E talvez, quem está em casa aqui também, muitos de nós ainda estamos aqui, ó. Olha aqui para mim. Deus, diabo, diabo, Deus, Deus, diabo, diabo, Deus. Que bom que a gente veio. Que Deus vai colocar as coisas no lugar, amém? E aí Jesus fala para quem é o casamento. O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher. Por que a gente precisa de cura interior? Porque tem homem que o cabelo branqueou, a barriga cresceu, o joelho não dobra mais, mas até hoje ele não virou homem. O homem, não o moleque. Por que a gente precisa de cura interior? Porque tem muita mulher que a menopausa já chegou. Mas a senhora não é mulher, a senhora é uma meninona desde sempre para sempre. Quem é que pode se casar? Homem e mulher, a gente sabe o objetivo, o dado físico disso, por óbvio. Mas vamos lá. Homem e mulher deixam pai e mãe. Qual é a principal característica de que eu virei homem na vida?
a capacidade de deixar tudo por algo, inclusive o pai e a mãe. Aqui deixei de ser menino, aqui virei homem. Ergue a mão para ver quem é mãe. Estão ressabiada, né? Ela vai fazendo assim. Pode erguer a mão. Lá vem, mas ergue a mão. Fia, atrapalha seu filho virar homem não, minha querida. Atrapalha não. É, porque não tem mais homem no mundo, verdade. Mas porque a ausência paterna, verdade. A maioria cresce sem o pai, é triste isso. Não devia ser assim. Mas esse menino que não virou homem, mãe ele teve. A senhora não tem parte aí não? O homem deixará o pai e a mãe. Mas sobretudo vocês, mães, que virão a ser, se já não são, sogras. Deixa virar homem, deixa aí. Ele precisa deixar pai e mãe. E a menina também, deixar pai e mãe. E aí, gente, se o casamento exige por natureza, e se o casamento vale em si mesmo deixar pai e mãe, então não precisa perguntar se precisa deixar outras coisas. Tem coisa mais sagrada que pai e mãe? Tem, não tem. Mas se vale e exige que se deixe o pai e a mãe, as outras coisas, não precisa nem vir perguntar. Jesus já foi na coisa mais preciosa da vida. O casamento não é para moleque, é para homem. Não é para meninona, é para mulher. A característica distintiva é qual? A capacidade de deixar para se unir, criar espaço, criar a própria vida. Quantas pessoas aqui precisam de cura interior? Porque são sufocados por pai e mãe. Quantas mulheres se ressentem da sogra? Você tem 20 anos de casada, 30 anos de casada, e até hoje a tua sogra chama teu marido de menino, meu menino. E até hoje ele troca ideia com a mãe, se ele vai te comprar o sofá que a senhora pede, ou se ele vai comprar a máquina tanquinho, se vai pintar a casa ou trocar o carro, na hora que a senhora está decidindo os seus sonhos, vida financeira. Ele fala assim, então, é que a mamãe falou que inclusive talvez não fosse bom comprar um sofá agora. Meu Deus. Meu Deus. Essa cura interior é necessária por isso. O sujeito ou a sujeita não consegue desmamar. Mas o sujeito e a sujeita também não conseguem deixar de dar o peito. Um não quer ir, o outro não quer deixar ir. Deixará pai e mãe, fará a sua vida, fará a sua história. E ninguém fala amém, você viu? A sograiada não tem uma para falar amém, não tem um homem para falar glória a Deus, nada, é um silêncio de culpado, né? Então tá bom. Se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne, uma só existência. Uma só carne é a vida sexual, quantas feridas na sexualidade, né? Quantas impurezas. Mas ser uma só carne se celebra no ato sexual que é reservado única e exclusivamente para o matrimônio, fora, antes ou sem o cônjuge é pecado. Mas o ato sexual, ele é celebração do ser um. Ser um só, serem amigos, se gostarem, se conhecerem, se celebrarem, se quererem bem. Talvez lá no teu casamento já faz tempo, ou muito raramente, é uma só carne. Faz tempo que não é uma só carne. E por que talvez? Porque não são um, serão um, e serão uma só carne. Fala assim comigo, entendi. Fala, acelera, padre, que eu entendi. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. O casamento, o matrimônio exige um olhar de fé para nós dois, um olhar de fé sobre o outro. Por que se casa na igreja? Porque se ama, porque tem sonho, claro, mas porque tem um olhar de fé que foi Deus que me deu você, Deus me destina a você. Meus queridos, olha aqui para o padre. Na missa acontece uma transformação no pão e no vinho, sim ou não? No rito do batismo acontece uma transformação na água que vai cair em cima da pessoa, sim ou não? Na crisma acontece uma transformação sacramental ali, um ato, né, do Espírito Santo no óleo que vai passar na pessoa, sim ou não? E no casamento? Na pessoa. No casamento não tem pão, não tem vinho, não tem água, não tem óleo. O que tem? Noivo e noiva. Eu te recebo, Felisbina. Eu te recebo, Felisberto.
Ali você é a hoxa a ser transformada. É preciso um olhar de fé. De quê? Foi Deus quem nos uniu para eu ser para você sacramento do amor do Pai do céu. Homem, Deus alcança a tua esposa no que ela precisa através da Eucaristia, através da Quaresma de São Miguel, começa amanhã, através da confissão. Amém? Mas tem coisas que Deus só vai comunicar à tua esposa através de você, querido. Porque quando você se casou na igreja, você se transformou em sacramento para ela. E o que é sacramento? Sacramento é sinal sensível, a gente toca. Visível, a gente vê. Sinal sensível, visível, que comunica uma graça santificante de Deus. Eucaristia, a gente vê, a gente toca e ela comunica o que significa. Alimenta a alma. Batismo, é visível, é sensível aquela água e comunica o que simboliza, o que significa. O banho espiritual. Mulher, quando você casou na igreja, filha, Deus vai ajudar e vai alcançar o teu marido pela pregação da palavra, pela Eucaristia, pelo terço, pela confissão, pela unção dos enfermos. Amém? Mas você se transformou em sacramento para ele. Então tem coisa que Deus só vai fazer nesse homem através da senhora. Fala, glória a Deus, Vixe Maria. Essa é a grandeza do matrimônio. O que Deus uniu. A pessoa para casar, ela tem que ter esse olhar de fé sobre o outro, sobre os dois e sobre si mesmo. Aceitar isso. Eu quero ser isso para você. É isso que eu mais quero na vida. Ser um sacramento de Deus para você. Então já não são mais dois. Precisam ser um, precisam se unir. Precisam ter em comum e celebrar isso na carne. Sendo uma só carne. Os homens fazem assim, ó. Eles estavam dormindo até agora. Aí eles vão fazendo assim, bobagem. Teve dois ali que fez assim na mulher. Tipo, escuta o padre. Ah, mas Moisés falou para dar uma certidão de divórcio para ela, devolver para o pai dela. Jesus disse, verdade, Moisés não aguentou vocês no deserto. Moisés permitiu por causa da dureza do coração no grego, escleriocardia. Já ouviu falar de esclerose? É essa palavra. Cardia, esclero. Coração esclerosado, ressecado. Olha que coisa. E por que a gente precisa de cura interior? Porque às vezes, teu coração está esclerosado, endurecido. Você nem queria estar assim, mas é assim que está. Pela vida e por tanta coisa. Olha o que Jesus está dizendo. A dureza do coração. Mas não foi assim no início. No princípio, Deus fez homem e mulher e os uniu. Sabe que às vezes no seu casamento você está pecando justamente por isso. Você está querendo voltar no tempo. Não tem como voltar no tempo. Mas dá para voltar no princípio das coisas. Como era no princípio? Tinha fé, tinha educação, tinha carinho, tinha oração, tinha atenção para o outro. É ou não é verdade? Tinha paciência. No tempo você não vai voltar. Mas no princípio é possível voltar. No princípio não era assim. Esse coração não era esclerosado assim. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, se casar com outra, e aqui valeria também para a mulher. Jesus está falando só com homens na cena, por isso que ele falou assim. Comete adultério. A gente, o que a gente faz com essa página da Bíblia? Rasga, joga fora, o que eu faço com isso aqui? É duro, né? Estende a mão aqui para o Maximiliano. Fala, Maximiliano, rogai por nós. É duro, não é? Exigente, não é? Mas aqui está, queridos, nós nascemos para essa aventura e para essa grandeza. Amar e amar até o fim. Amar com flores e espinhos, amar com glória e amar com cruz. Nossa alma, ela consegue isso com a graça de Deus. Isso dá sentido à vida. E aí Jesus vai dizendo. Aí os discípulos escutam, né? E falam, mas se a situação do homem com a mulher é assim, é melhor não casar. Lá na frente nós não podemos, né? Trocar no mais novo, ficar só. Ah, não, aí também não quero. Até os discípulos tremeram com essa página. E Jesus diz, nem todos são capazes de entender isso. A não ser aqueles a quem é concedido. Só que a palavra entender aqui significa sobretudo. E traduzir Bíblia é difícil, né? A gente acha a palavra melhor, mas às vezes a palavra melhor na nossa língua não diz tudo que aquela lá disse. Entender aqui significa lugar em si.
Tinham partes do templo que, para falar de lugar de guardar tal coisa, usava o mesmo verbo aqui do entender. Que na língua portuguesa, entender é puxar uma tenda, né? É criar um telhado para guardar alguma coisa. Ou seja, quem tem espaço dentro de si, que guarde isso. E é por isso que a gente precisa de cura interior, porque às vezes a verdade de Deus não tem espaço em mim. Quem puder entender, que entenda. Ou seja, quem está disponível a essa verdade, que a acolha. Porque tem gente que não está disponível. Às vezes o nosso coração está entupido, está cheio. E a verdade do Evangelho já não cabe em nós. É por isso, meus irmãos, que não existe cura sem conversão. Como é que Deus vai me curar? Como é que eu vou assimilar em mim algo se eu estou lotado de outras coisas? E para as outras coisas que vão ter que sair, para a novidade do Evangelho, que é cura, que é curativa, entrar em mim, eu preciso jogar coisas fora. E o nome disso é conversão. Com efeito, terminou Jesus, existem homens incapazes para o matrimônio. Porque nasceram assim. Por algum problema físico, psíquico, tem gente que não dá conta de ser casado. Outros ainda, porque os homens fizeram isso com eles, são os eunucos do tempo de Jesus, os escravos que eram mutilados e tudo mais. Outros ainda se fizeram a si mesmo incapazes disso, por amor ao reino. São Maximiliano, a vida consagrada. Mas no homem que chora, não, eu tenho uma esposa, eu tenho filho. E no frei que dá um passo e diz, eu vou, porque eu sou um sacerdote católico. Nós temos dois homens amando até o fim, amando inteiramente, amando na cruz. O ser humano, você e eu, queridos, nascemos para amar, para dar tudo de nós e não sermos esclerosados de coração. Por isso a gente precisa ser curado de dentro para fora. E Deus quer restaurar a nossa casa com sinais, com prodígios. Você crê sim ou não? E é tão lindo, gente, saber que você, na sua vida, pode ser sacramento para o outro. Agora há pouco, eu recebi uma notícia tão bonita. Lá na nossa paróquia no Santuário tem a Casa de Maria, onde a gente acolhe as crianças e adolescentes. E hoje, olha só que interessante, o José Lucas, 10 aninhos, fez a sua primeira pregação. Ele pediu para pregar. Algum tempo atrás, o pai dele fez uma pregação para as crianças. O pai dele está com câncer, está careca, está lutando. E o pai dele pregou sobre a cruz, sobre confiar em Deus. Ele chegou em casa e falou assim, mamãe, eu quero pregar igual ao meu pai. Ela falou, você quer? Achou que fosse criança, né? Mas ele queria mesmo. Aí outro dia, ele falou que queria pregar, e queria pregar sobre o rei Davi. Eu falei, sobre Davi. Ele falou, então, quando você for preparar a sua pregação, quem for te ajudar, você fala que você vai pregar sobre Davi, mas que você quer ter 5 pedras lá. Para você explicar 5 pedrinhas do rei Davi, que venceu o Golias. Igual o padre Jonas fazia, 5 pedrinhas, né? Falei, pensa uma música também, que pregação boa a gente termina cantando. Falei, foi assim que eu aprendi quando eu assistia Canção Nova, que eu era moleque. Passou-se uns dias, foi hoje, ele fez a primeira pregação dele, desse tamanhozinho para as crianças. Olha que lindo, eu quero pregar igual meu pai e mãe. Ele quer fazer o que o pai faz, ele viu o pai fazer, quis fazer também. Que coisa linda é a família. Que coisa linda é a família. E aqui antes da missa eu fiz um videozinho para ele aqui, eu dei uma passadinha aqui que vocês viram, né? Falei, José, eu vou pregar também, ó, conta a gente. Quem é fiel no pouco. Falei, hoje é eu, amanhã, um dia é você. Que coisa mais linda. Ser sacramento de Deus para o outro. E eu quero com isso também honrar o pai e a mãe dele, o Lucas e a Tainara, a Casa de Maria, que faz esse trabalho com as crianças, esse lugar de evangelização todos os dias, né? E de modo especial, entre tantos nomes, quero honrar também a pessoa da Angélica e do Ricardo, que estavam lá vocês dois hoje, filmando escondidinho, ajudando, preparando as crianças para ouvir uma pregação, um bando de molequinho ouvindo um outro menininho pregar a palavra de Deus. Mãe, eu quero pregar igual o pai pregou. Que coisa linda. E também as nossas famílias precisam dessa cura, dessa restauração. Vamos ficar em pé e nós vamos cantar uma vez esse refrão, essa prece, que eu sei que você conhece. Ergue bem alto seus braços. Pensa na sua casa, pensa na sua família, pensa no seu casamento,
Pensa nos sonhos que você tem para a tua casa e nos sonhos que você sabe que Deus tem para vocês. Vamos tocar o céu com esse clamor, com essa nossa prece. Restaura a nossa casa, Senhor. Cantemos como oração. Restaura nossa casa, Senhor. Isso. Peça de toda a alma. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Tua bênção derrama aqui. Faz essa prece. Tua bênção derrama aqui. Aqui em mim, em nós, nossa casa. Nossa casa vem reconstruir. Tua bênção derrama. Tua bênção derrama aqui. Que lindo, nossa casa vem. Nossa casa. E pela intercessão de São Maximiliano, com sinais, prodígios, Deus tudo pode. Com sinais e prodígios sobre nós, derrama o teu Espírito. Sobre o coração que está seco, duro. Sobre o coração que está esclerosado, cansado. Sobre nós, peça. Sobre nós, derrama o teu Espírito. Acolhei, Senhor Jesus, a nossa oração com a intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém.